Olá, boa noite a todos. É uma honra estar aqui no Instagram do Teatro Prudential, nessa live incrível. São uma série de lives, né, que estão acontecendo com segmentos da dança diferentes, né, como teledramaturgia, dramaturgia, teatro musical. E eu, por sorte, que orgulho, que privilégio, fui escolhido para representar a dança, nada, não menos com quem? Com Dalal Ascar, que é a grande papisa da dança brasileira, que com certeza já está aqui, a gente está se entendendo aqui nessas tecnologias. Vou chamá-la para ela dividir o máximo do tempo comigo. E a gente vai bater um papo, unindo aí o clássico com contemporâneo. E enquanto ela entra, eu vou já adiantando, né, como eu conheci a Dalal, né, que eu tive a honra de tê-la na plateia do meu espetáculo As Canções que Você Dançou para Mim, em 2011. E ela foi assistir e nós, na verdade, nos aproximamos, que eu fui um sortudo de receber uma bolsa de estudos, né, de inspiração para ficar 6 meses em Paris, e a Dalal me abençoou com essa bolsa. E foi muito incrível e nós nos aproximamos nessa ocasião. Deixa eu ver se ela tá... Ela tem que aceitar. Ela tá no balé da Lascar? Fui, ó. Agora! É a primeira live. Olha, que honra comigo! Com Que você. honra! Gostei. Tá Olha bem isso! posicionado? Tá Tá ótimo. bom. Chiquérrima, como sempre. Elegante para sempre. Um exemplo. Imagina. Ah, meu Deus. Eu Eu estava fiquei pensando contando, várias coisas. Dalal. Muito... Conta. Eu estava contando para eles, para o público, enquanto você entrava, que a gente se conheceu, né? Eu já ouvia falar muito de você, mas a primeira ocasião assim mais próximo foi quando você foi assistir meu espetáculo, né? As Canções que Você Dançou para Mim, em 2011. E depois a gente se aproximou mais ainda quando eu tive a sorte de você me oferecer, né? Me escolher para receber uma bolsa para passar 6 meses em Paris. E de lá a gente não se desgrudou mais, né? É verdade. Saudades, né? Foi muito bom. Saudades, Foi muito muita bom. saudade, foi muito bom. E você, como uma frequentadora assídua de Paris, foi a perfeita guia turística para mim, me mostrando todos os lugares de arte, né? Me indicando vários lugares incríveis como inspiração, né? Foi um período que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Tenho muito a agradecer a você. Que bom, imagina, eu fico feliz de ter participado nisso, uma parte da sua vida, porque você fez muita coisa, você tem muito talento e você é lutador, então faço votos, vou lutar para ajudar, que sua companhia tem que ser uma das melhores do mundo, não só do Brasil. Vamos lutar para isso, Obrigado. né? Obrigado, Dalão. E, ó, eu vou agradecer primeiro a Aniela Jordan, que por acaso é a sua irmã, né, incrível, que nos convidou. Agradecer também a Maria Siman, que enviou para a gente um roteiro, mas eu e Dalal, somos muito rebeldes e a gente não vai seguir o roteiro. Eu Mais ou fico feliz menos. porque eu não recebi roteiro, a minha história Não. vai ser outra. Então, a gente, na verdade, vai fazer uma conversa, mas eu fiz umas perguntinhas que são questões que me inquietam e talvez eu te ouvindo, né, a gente possa discutir. Então, são vários, acho que são artes em geral, o balé clássico e a dança contemporânea, né, ou até a pandemia mesmo, né, a gente conversar sobre o hoje, o ontem, o futuro. Então, a minha primeira pergunta para você, que eu queria te ouvir, é algo um pouco mais filosófico, já que você me indicou também estudar filosofia, né? Me indicou vários livros de filosofia.
é algo mais filosófico e um pouco mais abrangente, que é algo que muitas vezes é questionável, né? Embora por isso é a razão dessa minha pergunta, né? Qual é a importância da arte no mundo para você? Como você enxerga? Bom, a arte no mundo, a nossa civilização só sobrevive até hoje por causa da arte. Desde os tempos dos gregos, o teatro grego, até hoje, ele é apresentado. O mundo sobreviveu às guerras, a todas as suas misérias, às suas pandemias, às suas epidemias, às suas mortes, os tempos negros, os tempos bons, por causa da arte. E nós, hoje em dia, viajamos. O que nós vamos fazer na viagem? Vamos aos museus olhar a arte que foi feita há séculos atrás. A arte é o alimento da humanidade. O ser humano, o seu interior, a sua mente, só é alimentada através da arte e da cultura. E isso é muito importante, porque, no mais, nós nos aproximamos muito da vida animal. Então, a arte é que nos eleva, que nos faz, a arte que eleva o espírito e que eleva as pessoas e que traz uma civilização de qualidade. Mas o que você acha que falta para as pessoas enxergarem isso? Porque talvez a gente que é artista, nós somos fazedores de arte, né? Nós temos a essência e talvez a necessidade de fazer. O que falta das pessoas perceberem que elas também precisam, né? As pessoas em geral. Eu acho que as pessoas podem não perceber assim conscientemente para lutar pela arte, mas elas sentem, sabem e se alimentam de arte, sem saber, às vezes, que elas estão recebendo arte. É o que faz elas felizes. E nós vivemos num país ainda onde o desenvolvimento de um gosto pela arte, pela cultura, se faz com as crianças, com o despertar das crianças. O que é? É a criança com a natureza e logo depois é a arte, é a música, é a dança, é a voz humana, o canto, é a representação. Tudo isso é um hábito que os países com séculos já de civilização adquiriram e sabem da importância. E o nosso país ainda deixa muito a desejar. É um país que não chegou ainda a ter uma cultura de incentivar a arte, porque ignora da importância que ela é. Recebe a arte sem saber que é ela que está alimentando. Principalmente nesse momento, né? E é um país tão rico, né, artisticamente. E eu acho que você também pode falar um pouco, assim, nessa nossa aproximação, né? Você me contou, né? Isso me surpreendeu muito positivamente, mas eu me vi não sabendo, e como eu não sabia, que quem trouxe, né, praticamente o balé clássico para o Brasil foi você, né? Não, quem trouxe o Então balé me clássico no corrige. Brasil Não, foi... Vamos falar os disso, e, russos, aliás, né? a gente tem que agradecer que essa entidade, esse Teatro Riachuelo, essa organização, o Riachuelo Prudential, tem a sensibilidade de permitir esse tipo de diálogo. Ele está ajudando a arte e a cultura, e isso é uma maravilha, principalmente nesse momento. Não, quem primeiro trouxe o balé, assim, de uma forma... Muita gente contribuiu, mas as formas marcantes foi a Maria Oleneva, a primeira que criou uma escola, porque sem escola de canto, de dança ou de qualquer coisa, né, não se desenvolve uma arte. E, em seguida, tiveram várias contribuições, e nós não estamos aqui para falar sobre a história, né, cronológica. A segunda personalidade que contribuiu muito para o desenvolvimento e para aumentar o público se chama Tatiana Lescova. E eu depois vim para o Brasil, que eu morava na Europa, e tentei dar uma continuidade e trazer mais coisas importantes, porque eu sempre acreditei, não só no Brasil, mas como no povo brasileiro e que nos talentos. É um manancial de talento para a música, para a dança, que o mundo tem que reconhecer. Então, a minha luta foi para isso. Então, e também para passar essa arte para aqueles que não têm possibilidade de pagar pela arte, recebê-la de graça. Fiz muito trabalho nesse sentido. Então, eu vou me corrigir, que na verdade, mas eu me expressei mal. Assim, o que eu lembro você me contando é que você me contou a história toda, que eu não sei se vale a pena a gente contar aqui, mas que você trouxe a sua professora russa,
e aí você, né, como você contribuiu para o repertório do Corpo de Baile do Teatro Municipal. Então, eu digo todos esses feitos que eu acho que estão no alicerce da dança clássica e na dança do Brasil. Então, por isso que eu digo a sua importância, sem tirar a importância, por exemplo, da dona Tatiana Lescova, que foi minha professora, né? Eu tenho o apelido de Chuchu por causa E que dela. ontem falei com ela para saber como ela está, e ela disse assim: você tem essa entrevista? Chama o Alex de Chuchu. Tá bom, vou chamar. Olha aí. Tá vendo? Ela Esse me mandou apelido te chamar de Chuchu. eu vou carregar para sempre. Ela sempre vai assistir os meus espetáculos. Ela também é isso. Vocês são, né, muito as precursoras. E aí é isso até um pouco do que eu pensei nessa época, né, que estava se formando o balé clássico, principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil. Existia um corpo, né, clássico se formando, né? E hoje em dia a gente não, eu acredito que a gente não enxergue muito os limites, né? Você vê um bailarino brasileiro podendo ser tão potente como um bailarino russo, como um bailarino americano, como um bailarino francês. Você acha que ainda existe esses limites territoriais ou o mundo já é um pouco de Globalizado, né? isso, Eu exatamente. acho que melhorou muito. Quando eu vim para o Brasil, tirando os grupos profissionais que eram liderados pela Tatiana Lescova e o Teatro Municipal, as escolas, demais escolas de balé, não tinham, não sabiam ensinar, não tinham bastante informação. Hoje em dia, nós temos muita informação, e assim como o japonês mudou o físico, que o japonês, há 40 anos atrás, não podia fazer balé porque tinha perna torta, perna curta e corpo longo, baixinho. Hoje, as bailarinas japonesas, longilíneas, com pés, e por aí vai. O brasileiro mudou seu físico, atingiu uma técnica extraordinária, é competitivo no mundo inteiro, pode se comparar. Falta ao brasileiro ainda bastante subsídios de informação cultural, artística, para dar a ele uma sofisticação que o bailarino preparado na Europa já tem, porque aprende muita coisa ao mesmo tempo. Mas não tenho dúvida que o Brasil vai liderar a dança, eu falo isso desde 1963. Olha, é isso, né? Hoje eu acredito, né, que a gente tinha passado por uma fase de produzir, de formar bailarinos, né, para ir para fora, né? Hoje em dia, infelizmente, eu sinto que a gente regrediu nesse ponto. Parece que as pessoas falam assim: ah, a pessoa tem que ir para fora, ela vai fazer o quê aqui no Brasil? Né? A Mas gente tem. continua. É lamentável, porque há anos e anos que eu vivo lutando, falando sozinha, né? Mas é o seguinte: cada estado do Brasil tinha que ter um teatro com um balé clássico de tradição, um balé contemporâneo, um balé experimental, um coro e uma orquestra sinfônica. Para poder fazer essa é um teatro cênico. Isso é importantíssimo. Nós não temos isso. O mercado de trabalho ainda é muito restrito e cada vez mais. E esse fenômeno é no mundo inteiro, porque hoje em dia o custo de uma arte, seja ela qual for, é muito alta, mas ainda para o brasileiro o caminho é conseguir um contrato para poder realizar a sua carreira, que é muito curta, a maioria deles no exterior, quando tem condições realmente de competir lá fora, que são muitos, né? Tem muito brasileiro fora. E muitos que saíram da sua escola, né? Do balé jovem, Tem da sua a companhia companhia. jovem que eu dirijo com a Marisa Estrela e com o Henrique Frederico. Muitos, Inclusive, um já muitos. dançou na minha companhia, o Lucas É, Nunes, né? é. Todos estão no mercado de trabalho, ou nacional ou internacional. E eu tenho muito orgulho disso. Também eu acho que é para mostrar um pouco, né, de várias facetas, né, que nós criamos, que você tem, né, que nós temos que, né, criar. A gente talvez por desejo, ok, mas muitas vezes a gente tem que ser professor, a gente tem que ser ensaiador, a gente tem que ter outras frentes, né, para conseguir, né, sobreviver, né, no Brasil, né, e você, né, com essa sendo empreendedora, né? Além de diretora de companhia, foi diretora do Balé do Teatro Municipal, né?
E aí eu ia falar o seu lado coreógrafa, né? Que, na verdade, eu não sei se você sabe, Ah, em 2008, que foi a primeira vez, na verdade, que eu apresentei um trabalho meu internacionalmente. Eu fui convidado para fazer parte da comemoração dos 50 anos do Nover, em Stuttgart. é. Para quem não sabe, esse é um workshop coreográfico que os bailarinos do Ballet de Stuttgart, na Alemanha, fazem as suas próprias coreografias. E como naquele ano completavam 50 anos, os bailarinos não estavam podendo coreografar, eles estavam atarefados dançando a Bela Adormecida. E para não passar em branco, eles convidaram coreógrafos, 8 coreógrafos do mundo inteiro, e eu fui convidado. E quando eu cheguei lá no programa, eu vi os nomes dos coreógrafos que tinham passado por aquele workshop coreográfico. E nada menos que Jiri Kilian, Hans van Manen, William Forsythe, Pina Bausch, Nath Duato, Dalal Ascar. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse... E eu levei um susto, né? Eu não Tá sabia vendo? como foi isso. Foi assim, foi muito simpático, porque a convite da Márcia Heider, que dançando, onde nós estava o Crampo, estava lá, ela estava dançando. Eu fui passar umas semanas em Stuttgart e me convidaram para fazer uma coreografia. E me deram os 3 primeiros bailarinos, porque estava dividido. E eu fiz um pas de trois, inclusive com os bailarinos que hoje em dia todo mundo conhece, a Suzanne, que era Birgit Kiel e o Vladimir, que já veio muitas vezes para o Brasil. E o Jiri Kilian, que era da companhia, fez uma coreografia e vários outros. Finalmente, o Jiri Kilian, que é esse talento, assim, um gênio, ganhou o primeiro lugar e eu ganhei o segundo. E fiquei muito Olha, feliz. tudo bem, né? Perder para ele, a gente perdoa. Eu falo, Ah, Dalal, claro, com eu falo que certeza. ele é eu falo que ele é o papa da dança. E aí eu falei no início da live que você é a papisa da dança no Brasil. Eu tento, não sou nada, porque eu vou contar uma história muito divertida. Conta. Eu nunca fiz uma live, eu fui procurar saber hoje, olhar para ver o que era. Aí vi anunciado uma live, não sei o quê. Eu já tinha visto o cartaz, mas não tinha visto os dizeres embaixo. Mas hoje, procurando saber como é que eu vou entrar, como é que eu vou fazer, eu olho e vejo assim: live, Dalal Ascar, Alex Neural, Dalal Ascar, bailarina, Alex Neural, professor, coreógrafo e bailarino. Eu digo, que bom. Eu sou bailarina, como eu não danço mais, eu não preciso falar. Foi aí que eu te disse, eu não vou falar, porque eu não estou dançando. E tem uma história muito engraçada, só para variar um pouco de falar de balé, eu sei, mas aí é para amenizar. Isso é para o pessoal lá do teatro, que não é tão ligado só a balé, mas é ligado a muita coisa. Eu escrevi num livro sobre Istambul, que eu escrevi com a Kátia Midley Leite Barbosa, e eu, um guia de Istambul, uma cidade maravilhosa. E nessa minha pesquisa e nessas viagens que eu fiz para poder escrever, tem um personagem que é minha paixão, eu adoro, que se chama Nasruddin Hodge. O Nasruddin é um misto de sábio e débil mental. E ele ia de aldeia em aldeia num burrico. Ele é uma figura antológica e é um marco na história do Império Otomano. Aí ele chegou numa aldeia e pediram para ele vir falar, fazer uma live lá no púlpito da mesquita. E ele chegou lá, subiu, estava cheio, toda a aldeia lá. E ele perguntou: vocês sabem do que eu vou falar? Aí o povo todo respondeu: não. Bom, se vocês não sabem de que eu vou falar, eu não preciso falar, eu vou me embora. Foi embora. Aí o pessoal ficou desesperado, foram bater na casa: por favor, volte, não sei o quê, vamos me inteirar e tudo. Dia seguinte, ele voltou, sobe e pergunta: vocês sabem do que eu vou falar? Aí o pessoal: sim! Ah, se vocês sabem, então eu não vou ocupar o tempo de vocês, não preciso falar. Foi embora. Aí eles foram atrás dele de novo, por favor. Ele é um gordinho que andava assim com um turbante enorme, barbicha. Aí no terceiro dia ele: tá bom, eu vou. Foi e perguntou: vocês sabem do que eu vou falar? A metade tinha combinado, a metade disse sim, a outra metade disse não.
Ah, é muito bem. Então, que a metade que saiba, conte para a metade que não saiba. Ah, Ele desceu e foi embora. Eu me lembrei disso hoje, porque não temos mais, mas eu sou bailarina, coisa que eu não faço há muitos anos, e você é o professor, o coreógrafo e o bailarino. Então, eu não preciso falar, você fala sozinho. isso é uma pergunta interessante. Quando você acha que assim, logicamente a gente é bailarino quando se apresenta, né? Quando está no palco. Mas quando você é intitulada bailarina, você deixa de ser bailarina porque não está mais no palco? O que você acha disso? Não, Porque tem gente, bailarina eu sempre tem, sou. tem profissionais que Bailarina de só alma, eu foram serei bailarinos. sempre. Isso. A gente dança, eu danço através das minhas coreografias com todos os intérpretes. Quer dizer, não deixo de dançar presencialmente, fisicamente, mas estou dançando a vida toda. Porque quando eu crio, eu estou dançando as ideias e tudo. Mas é difícil de fazer muita coisa. O Brasil precisava de muita coisa. Aí o meu marido mesmo me disse, olha, se você quer dançar aqui no Brasil, não tem um campo muito bom. E também você, com a sua personalidade, ou vai ser a primeiríssima bailarina, ou então você vai ficar no corpo de baile e não vai gostar. E aqui no Brasil tem muito o que fazer. E aos poucos eu resolvi fazer uma construção e dar para o Brasil um nível, no melhor que eu pudesse, que o Brasil se equiparasse aos grandes centros internacionais. E foi essa a minha luta todos esses anos. Isso eu acho muito. Vendo ao longe, né? Mas eu ia te perguntar alguma coisa, até sobre essa questão a gente falou sobre ser bailarino, eu ia te perguntar sobre ser coreógrafo, né? A gente não tem escolas, né, para coreógrafo. A gente não aprende a coreografar, né? É algo que a gente não explica, né? A gente tem esse desejo de criar, a gente vai aprendendo, a gente com exercício vai se aprimorando, a gente erra, a gente acerta, é infinito, né? Então, assim, qualquer pessoa, né, qualquer profissional de dança, ou muitos, podem juntar passos e formar uma coreografia, né? Mas o que para você diferencia um coreógrafo, né, um criador, para um coreógrafo que está juntando passos? Fazer combinação de passos, qualquer um pode fazer. E não precisa se titular de coreógrafo. Tem muita gente que dançou, que nunca ensinou, e que hoje está anunciando masterclasses. Masterclass é uma coisa de pessoas que já fizeram muito na vida para chegar a ser uns masterclass. Mas é um pouco Brasil, né? O coreógrafo, primeiro, basicamente, tudo se baseia na musicalidade. Ele tem que ter uma capacidade, uma sensibilidade musical, porque, a não ser em raras ocasiões, a dança depende da música. A música não pode ser mais forte que a dança. Aí, quando eu vejo escolas que fazem festa de fim de ano apresentando Beethoven e grandes, tan, 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 e as meninas pequenas dançando a todas tortas, eu vejo que não tem. Essa é cultura. A música tem que acompanhar a dança quando ela é a principal fonte. Ou você tem um genial coreógrafo que é um musicista, que poderia ter sido um maestro ou compositor, como o Balanchine, que não está ligando para nenhuma emoção, mas está coreografando de forma que cada elemento que dança é um instrumento da orquestra. Então, ele é o coreógrafo da música. Mas existem os coreógrafos da emoção, que vão ou contar uma história ou, através de movimentos, expressar alguma coisa que atinja o público e que emocione o público. O coreógrafo que não traz, não consegue passar pelo menos um momento de emoção, ou um pensamento, ou uma reflexão, é um coreógrafo medíocre. Lamento, pode juntar os passos que for, mas não é um bom coreógrafo. E você, como, assim, as pessoas me perguntam muito, né, assim, o que me inspira, né, para eu coreografar, se é uma música, se é um tema, se é uma outra arte. Então, assim, na minha vivência, né, na minha experiência, eu já fui a muitos lugares, né, assim, já me inspirei em livro, em artes plásticas, em pintura, na própria música, na ideia, na própria fisicalidade do movimento. Você tem alguma característica marcante de inspiração
nas suas criações? Olha, nós coreografamos de formas diferentes, porque você é atual e contemporâneo. Eu coreografei há um tempo que essa contemporaneidade e esta técnica da forma que tem hoje, que é quase atlética, fantástica, não existia. E eu tive muita influência, eu trabalhei muito no tempo no Royal Ballet e tive muita influência dos coreógrafos que eu vi lá. Nesta época que eu estava lá, tinha o Cranco, que depois foi para Stuttgart, tinha o Macmillan e tinha o gênio de todos, que era o Frederic Astor. E eu tive a oportunidade de observar e aprender. E eu sempre pensei, se para eu coreografar, primeiro para mim, pessoalmente, se eu coreografo na escola, eu parto da música, mais do que da história. A emoção da música é que me deixa, mas aí é uma escola. Eu estou coreografando para uma prática de ensino, para uma formação cultural. Quando eu dirigi o Teatro Municipal, os balés que eu criei foram balés clássicos para criar um repertório para o teatro que desse uma oportunidade de interpretação e muito influenciada por coreógrafos que eu tinha visto na Europa. Sendo que na floresta amazônica eu consegui até uma coisa inédita, que pouca gente sabe, que o Sir Frederic Astor veio ao Brasil e co-coreografou comigo. O pas de deux final é a coreografia dele e várias partes ele me orientou e trabalhou comigo. Eu tenho muito orgulho disso. Uau. E as outras que eu montei, foi o Quebra-Nós, foi uma criação minha, porque esta eu tenho muita fantasia, muita ideia. Eu fiz um Quebra-Nós diferente, tenho muito orgulho também, porque eu botei muita emoção nos personagens e eu ganhei um prêmio desse Quebra-Nozes. Então, isso me satisfaz. Mas é mais dentro, eu trabalho mais com música e emoção e histórias. Você trabalha mais com a beleza dos movimentos e com o impacto da capacidade da dança contemporânea de hoje. Então, são coisas, mas também com emoção. Mas é uma emoção de outra forma, não é a mesma coisa. Mas o mundo tem que evoluir, as coisas têm que crescer. Agora, tem muita coisa contemporânea ruim, também como tem muito clássico ruim. Certo? Só o tempo dirá. E se até você está falando, né, do contemporâneo, né, o hoje que a gente vive, né, a gente vive essa pandemia, né, e muitas vezes o hoje influencia, né, na criação do próprio hoje e do amanhã. Você acha que essa pandemia vai refletir muito nas artes? Muitas pessoas vão vão criar obras a partir dessa pandemia, dessa angústia, né, desse enclausuramento, né? Eu acho que a pandemia, para algumas pessoas, permitiu um mergulho de uma introspecção no seu interior e uma reavaliação dos seus valores ou da sua visão para o mundo. Então, a sua visão da importância da natureza, não usar a natureza. A gente fala, concorda, faz campanha, tem que salvar a natureza, mas não faz nada. Na verdade, a gente tenta fazer em casa, não gasta água, mas é cada um. Existe uma ausência de disciplina muito grande no nosso país e é dos povos latinos, não são muito disciplinados por natureza. Mas eu acho que quem conseguir fazer uma avaliação, uma introspecção interna de uma desgraça mundial como essa pandemia, que afeta tanta gente, que leva tanta gente, certamente sairá mais enriquecido dos seus próprios valores internos que ele mesmo desconhecia. Eu acho que tem pessoas que vão se descobrir no sentido de abrir mão de certas coisas e olhar para outras e que eles não conheciam. E vai aparecer muita coisa boa, se Deus quiser. Eu queria te perguntar isso também. Se você acho que você acredita, né, que as pessoas vão sair modificadas dessa pandemia, ou só sairão modificadas se quiserem? Eu acho sim. Eu acho aqueles que tiverem uma capacidade de sensibilidade, de perceber que é um momento muito mais sério do que parece, não é só correr, fugir de uma epidemia para não pegar o vírus, e que sim é uma coisa muito mais séria. Até aqueles que têm mais espiritualidade acharem que é o aviso dos céus, enfim, não quero entrar nesse plano, mas aqueles que tiverem a capacidade de fazer uma reflexão mais profunda, certamente sairão melhores para contribuir para a humanidade de uma forma melhor dos atributos das suas capacidades. Porque eu vejo as pessoas falando, meu Deus, o mundo tá um caos, vai acabar. E eu acho, né? Assim, eu acredito.
Isso, a gente não viveu guerras. A gente não, né, tem vários outros momentos históricos que talvez tenham sido muito piores do que esse, né? Com A gente pelo certeza. menos tem em casa, a gente está podendo conversar, né? Na pandemia de 1918, as pessoas não tinham nem televisão, não tinham rádio, né? Então, como é essa conexão, né? Então, acho que a gente está melhor, né? Do que muito tempo, né? E talvez seja algo realmente para ser um momento reflexivo, né? A gente avançou muito, a tecnologia tem ajudado muito, mas também tem ajudado para a gente perceber que hoje uma evolução técnica e tecnológica muito avançada, a ciência avançou muito, mas o aspecto humano caiu muito, foi muito deixado de lado. E isto essa pandemia, talvez para parar e refletir que o mais importante de tudo, a tecnologia tem que avançar, a ciência tem que avançar, mas você tem que avançar também com o ser humano. Né? Esses problemas todos que ocorrem no mundo é porque o ser humano não é valorizado e não tem a sensação de que ele é o importante nesse mundo. Mas eu acho que o mundo vai ter um renascimento, sabia? Vai renascer Ai, disso. esperemos, né? Esperamos. Para o bem de E nossos filhos e netos e os sim, jovens que estão aí. todos. Né? Mas como você, também eu fico me perguntando, como você enxerga a dança nesse hoje? Né? Assim, a gente está fazendo, a gente tá disponibilizando aulas online, que é o modo da gente estar vendo, que eu acho que a gente consegue manter uma sanidade corporal, né? Um refúgio para as pessoas também se cuidarem, se enxergarem. A dança tem esse lugar, né? Mas a gente impossibilitado de estar no palco, de estar no estúdio, por enquanto. Como você enxerga a dança hoje? Qual o Acho que papel a dela? dança ela sofreu um impacto muito ruim, no sentido que é uma carreira curta. Começa aos 17 anos, termina aos 40, em raras exceções, vai mais Sim. além. Né? Hoje em dia, então, menos ainda, porque hoje em dia o que se exige da técnica contemporânea é de tal forma desgastante para o físico. Então, o bailarino tem um tempo curto. É uma geração, tem que aproveitar seu tempo. Nós sofremos um atraso nesse momento. As aulas online são importantes somente para manter e não deixar perder o que se adquiriu, mas não vão progredir, a Não, não ser que você esteja na sala com o olho do professor e do coreógrafo ao lado, mas pelo menos manter. Houve um grande sacrifício de tudo. O Metropolitan, por exemplo, de Nova York, que está bilhões de pessoas, está fechado até dezembro. Tudo isso é um retrocesso. Então, psicologicamente, em cada artista, não importa se é da dança, não importa de quem, o artista de teatro, no canto, sente uma frustração e uma impotência, que é pior que a frustração. A impotência é terrível, porque se você não é impotente, você luta para encontrar um caminho. Os caminhos são muito limitados no momento, mas a gente faz o que pode. Aulas online, criação online, comunicação e talvez encontrar caminhos que possam tocar as pessoas todas, como essas que estão nos assistindo, da intensidade e do amor à arte e à qualidade. Pode-se fazer coisas, eu acho que sim. A Márcia Jaqueline está fazendo uma beleza de um gala com todos os bailarinos brasileiros para ajudar pessoas carentes de comunidades que não têm condição, num momento de pandemia pior ainda, e juntou todos os bailarinos. Nós estamos recebendo a Companhia Jovem do Balé do Rio de Janeiro aulas diárias de professores internacionais do mundo inteiro, de Singapura, de Milão, de Barcelona, da Bruxelas. Cada vez esses jovens estão tendo uma oportunidade de conhecer um professor que jamais conheceriam, porque não viriam aqui, provavelmente. Então, as coisas boas, a gente tem que tirar proveito, se reinventar e encontrar caminhos. Vamos à luta. É o que você falou, né? A gente se reinventando dessa forma, existem coisas boas, né? Assim, a gente também pela própria companhia, né? Pela Focus ou pelo meu espaço, Focus Espaço de Criação, a gente está recebendo pessoas do norte do país, da França, de Portugal, todo mundo fazendo aula. Então, é uma forma de se aproximar. Inclusive,
A minha companhia também vai dançar, o Balé Jovem também, mas a É, Focus, a eu Marina sei. Servo vai dançar um solo nessa gala da Márcia Jaqueline. E eu ia comentar que, né, nessas nossas conversas também, eu achei muito bonito algo que você comentou até em relação à escola, né? Que muitas vezes as pessoas estudam balé ou estudam arte e não necessariamente elas precisam virar uma bailarina ou, né, um artista, mas elas vão ter a possibilidade de apreciar uma obra de arte com muito mais propriedade. E aí a minha pergunta é que muitas vezes a gente vai, né, vai somando informações e você vai ficando mais sofisticado com suas ferramentas. Então, a minha pergunta é: você acha que algumas vezes, se você tem muitas ferramentas, será que você também não pode se afastar da obra de arte? Ou a ferramenta sempre é positiva para você conseguir se aproximar? Acho que vai depender um pouco da sua formação educacional e cultural, para poder entender que é diferente você entrar no museu através do vídeo ou do online do que você estar olhando a Sim, obra dos olhos. Outra coisa que tem que se ensinar, por que nossos museus não funcionam no Brasil? Porque tem que ensinar que você tem que também trabalhar, também educar os olhos. A pessoa tem a capacidade, olhando da criança, de descobrir mundos internos enormes. Aqui o museu é coisa de velho, pouca gente vai, apesar que melhorou muito as exposições, mas não há uma política de trazer para a juventude, principalmente para as crianças, música sinfônica, qualquer música, a música toda ela é de uma riqueza incrível. Danças de todos os tipos, do balé clássico contemporâneo, danças folclóricas, danças russas, japonesas, seja o que for. A manifestação do ser humano através das artes. A voz, o coral, o canto, o coro infantil, que não existe mais, as coisas que têm que ser mobilizadas. Talvez esse momento vai acordar as pessoas da necessidade de receber essa forma de arte. Tá? Bem, eu acredito que é bem na base, né? Bem na educação, né? Bem quando o, é, o, ele é criança, né? É ali que a gente vai começar a formar, É. vai educar, né? Por isso eu acredito ser muito importante, né? E voltando à questão da coreografia, você ainda sente vontade de coreografar? Eu sinto, mas tem tanto que fazer. Então, eu sempre fui assim. Eu queria dançar. Aí eu tive que não tinha para dançar. Fiz uma companhia. Mas aí eu tinha que ficar no meio da barra atender telefone, porque não tinha ninguém que soubesse administrar. Aí, aos poucos, eu fui ver, não dá para fazer bem feito os dois. Odeio administrar, mas fui aprender. E assim foi. Adoraria, ter uma ideia maravilhosa, mas eu preciso, nesse momento, que o tempo seja meu para a coreografia e não tentar ajudar não sei quantas pessoas com várias responsabilidades. Mas eu espero que eu vá conseguir ainda fazer uma coreografia que eu tenho muito no coração. Olha que lindo. Também me faz pensar em outra coisa que eu queria saber a sua opinião. Assim, uma pessoa que foi a vida inteira artista, ou ela é, vamos dizer, bailarina, ou ela é atriz, e ela larga, ela vai fazer outra coisa. Você acredita que ela continua sendo artista, se ela já foi artista um dia, ou uma pessoa que é artista, morre com dedicação? Eu fiquei questionando isso, né? Porque, né, muitos artistas morrem sendo artistas, né? Então, quando eu não me vejo abdicando da minha arte. Então, quando eu vejo alguém parando de fazer alguma coisa relacionada à arte, eu me questiono, né? Ela foi artista? Então, essa é um pouco a minha pergunta. Eu acho que quem tem artista, quem tem a sensibilidade e encontra assim uma felicidade interior enorme através da arte, que ela exerça ou não aquela arte, ela será sempre o que nós chamamos de artista, não sendo uma artista profissional e não seguindo a carreira, mas com a capacidade de receber essa arte e guardá-la dentro de si.
Então, essa será o público, será uma pessoa, mesmo que ela deixe, abandone tudo, ela terá sempre essa sensibilidade desenvolvida, porque ela trabalhou com arte. E quem trabalha com arte não perde essa sensibilidade e esse amor e essa descoberta interior que a arte traz. Né? Então, o ser artista, né, tá no coração, né? Não é somente no fazer, né? Está na alma, Na está na alma. alma, está na alma. Vai mais profundo, está na alma. E voltando no balé clássico, né? Assim, falo isso em dois lugares, né? Se você acredita que o balé é uma arte, né, uma dança, e a gente vai bater um papo unindo aí o clássico com o contemporâneo. Então, é uma honra estar dividindo aqui esse espaço. É sempre muito bom ouvir a Dalau, né? Estou esperando ela chegar. Ela recusou, eu vou tentar de novo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela está entrando. Pedi para ela aceitar. E enquanto ela entra, eu vou já adiantando, né, como eu conheci a Dalau, né, que eu tive a honra de tê-la na plateia do meu espetáculo As Canções que Você Dançou para Mim, em 2011, e ela foi assistir e nós, na verdade, nos aproximamos, que eu fui um sortudo de receber uma bolsa de estudos, né, de inspiração para ficar 6 meses em Paris, e a Delau me abençoou com essa bolsa. E foi muito incrível, e nós nos aproximamos nessa ocasião. Deixa eu ver se ela tá. Ela tem que aceitar. Ela tá no balé da Lascar? Eu tô falando com ela aqui. Calma que ela já vem. Ah, ela tá. Ah, você tá como Dalau, desculpa. Porque ela é muito multifacetária aqui, Dalau. Erro meu. Que ela demorou um pouquinho para entrar. Agora ela vai aceitar. Eu que dei mole. Vamos agora aguardar. Ui, consegui. Agora! Olha, que honra comigo. Com Que você. honra. Gostei. Tá Olha bem isso. posicionado? Tá Tá bom. ótimo. Chiquérrima, como sempre. Elegante para sempre. Um exemplo. Imagina. Ah, meu Deus. Eu Eu estava fiquei pensando contando, várias coisas. É Dalau, muito. É. Conta. eu estava contando para eles, para o público, enquanto você entrava, que a gente se conheceu, né? Eu já ouvia falar muito de você, mas a primeira ocasião assim mais próximo foi quando você foi assistir meu espetáculo, né? As Canções que Você Dançou para Mim, em 2011. E depois a gente se aproximou mais ainda, quando eu tive a sorte de você me oferecer, né? Me escolher para receber uma bolsa para passar 6 meses em Paris. E de lá a gente não se desgrudou mais, né? É verdade. Saudades, né? Foi muito bom. Saudades, Foi muito muita bom. saudade, foi muito bom. E você, como uma frequentadora assídua de Paris, foi a perfeita guia turística para mim, me mostrando todos os lugares de arte, né? Me indicando vários lugares incríveis como inspiração, né? Um período que eu realmente foi o divisor de águas na minha vida. Eu tenho muito a agradecer a você. Que bom, imagina, eu fico feliz de ter participado nisso, uma parte da sua vida, porque você fez muita coisa, você tem muito talento e você é lutador, então faço votos, vou lutar para ajudar, que sua companhia tem que ser uma das melhores do mundo, não só do Brasil. Vamos lutar para isso, Obrigado. né? Obrigado, Dalão. E, ó, eu vou agradecer primeiro a Aniela Jordan,
que por acaso é a sua irmã, né? Incrível, É. que nos convidou. Agradecer também a Maria Simon, que enviou para a gente um roteiro, mas a gente, eu e Dalal, somos muito rebeldes e a gente não vai seguir o roteiro, Eu mais ou fico feliz menos. porque eu não recebi roteiro. Minha Ah, história não. vai ser outra. É. Então a gente, na verdade, vai fazer uma conversa, mas eu fiz umas perguntinhas que são questões que me inquietam e talvez eu te ouvindo, né, a gente possa discutir. Então são vários, acho que são artes em geral, o balé clássico e a dança contemporânea, né, ou até a pandemia mesmo, né, a gente conversar sobre o hoje, o ontem, o futuro. Então, a minha primeira pergunta para você, que eu queria te ouvir, é algo um pouco mais filosófico, já que você me indicou também estudar filosofia, né? Me indicou vários livros de filosofia. É, é algo mais filosófico e um pouco mais abrangente, que é algo que muitas vezes é questionável, né? Embora por isso é a razão dessa minha pergunta, né? Qual é a importância da arte no mundo para você? Como você enxerga? Bom, a arte no mundo, a nossa civilização sobrevive até hoje por causa da arte. Desde os tempos dos gregos, o teatro grego, até hoje, ele é apresentado. O mundo sobreviveu às guerras, a todas as suas misérias, às suas pandemias, às suas epidemias, as sortes, os tempos negros, os tempos bons, por causa da arte. E nós, hoje em dia, viajamos. O que nós vamos fazer na viagem? Vamos aos museus olhar a arte que foi feita há séculos atrás. A arte é o alimento da humanidade. O ser humano, o seu interior, a sua mente, só é alimentada através da arte e da cultura. E isso é muito importante, porque, no mais, nós nos aproximamos muito da vida animal. Então, a arte é que nos eleva, que nos faz, a arte que eleva o espírito e que eleva as pessoas e que traz uma civilização de qualidade. Mas o que você acha que falta para as pessoas enxergarem isso? Porque talvez a gente que é artista, nós somos fazedores de arte, né? Nós temos a essência e talvez a necessidade de fazer. O que falta das pessoas perceberem que elas também precisam, né? As pessoas em geral. Eu acho que as pessoas podem não perceber assim conscientemente para lutar pela arte, mas elas sentem, sabem e se alimentam de arte, sem saber, às vezes, que elas estão recebendo arte. É o que faz elas felizes. E nós vivemos num país ainda onde o desenvolvimento de um gosto pela arte, pela cultura, se faz com as crianças, com o despertar das crianças. O que é? É a criança com a natureza e logo depois é a arte, é a música, é a dança, é a voz humana, o canto, é a representação. Tudo isso é um hábito que os países com séculos já de civilização adquiriram e sabem da importância. E o nosso país ainda deixa muito a desejar. É um país que não chegou ainda a ter uma cultura de incentivar a arte, porque ignora da importância que ela é. Recebe a arte sem saber que é ela que está alimentando. Principalmente nesse momento, né? E é um país tão rico, né, artisticamente. E eu acho que você também pode falar um pouco assim nessa nossa aproximação, né? Você me contou, né? Isso me surpreendeu muito positivamente, mas eu me vi não sabendo e como eu não sabia que quem trouxe, né, praticamente o balé clássico para o Brasil foi você, né? Não. Quem trouxe o Então balé me clássico para o corrige. Brasil Não, foi... Vamos falar os disso, porque, russos, aliás, né? a gente tem que agradecer que essa entidade, esse Teatro Riachuelo, essa organização, o Reino Prudential, tem a sensibilidade de permitir esse tipo de diálogo. Ele está ajudando a arte e a cultura. E isso é uma maravilha, principalmente Maravilhoso. nesse momento. Não, quem primeiro trouxe o balé, assim, de uma forma... muita gente contribuiu, mas as formas marcantes foi a Maria Oleneva, a primeira que criou uma escola, porque sem escola de canto, de dança ou de qualquer coisa, né, não se desenvolve uma arte.
E, em seguida, tiveram várias contribuições, e nós não estamos aqui para falar sobre a história, né, cronológica. A segunda personalidade que contribuiu muito para o desenvolvimento e para aumentar o público se chama Thaís Escova. E eu, depois, vim para o Brasil, que eu morava na Europa, e tentei dar uma continuidade e trazer mais coisas importantes, porque eu sempre acreditei, não só no Brasil, mas como no povo brasileiro e que nos talentos. É um manancial de talento para a música, para a dança, que o mundo tem que reconhecer. Então, a minha luta foi para isso. Então, e também para passar essa arte para aqueles que não têm possibilidade de pagar pela arte, recebê-la de graça. Fiz muito trabalho nesse sentido. Então, eu vou me corrigir, que, na verdade, mas eu me expressei mal. Assim, o que eu lembro você me contando foi que você me contou a história toda, que eu não sei se vale a pena a gente contar aqui, mas que você trouxe a sua professora russa, e aí você, né, como você contribuiu para o repertório do Corpo de Baile do Teatro Municipal. Então, eu digo todos esses feitos que eu acho que estão no alicerce da dança clássica e na dança do Brasil. Então, por isso que eu digo a sua importância, sem tirar a importância, por exemplo, da dona Tatiana Leskova, que foi minha professora, né? Eu tenho o apelido de Chuchu por causa E que dela. ontem falei com ela para saber como ela está, e ela disse assim, você tem essa entrevista? Chama o Alex de Chuchu. Tá bom, vou chamar. Olha, tá vendo? Ela Esse me mandou apelido te chamar de Chuchu. eu vou carregar para sempre. Ela sempre vai assistir os meus espetáculos. Ela também é isso. Vocês são, né, muito as precursoras. E aí é isso até um pouco do que eu pensei nessa época, né, que estava se formando o balé clássico, principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil. Existia um corpo, né, clássico se formando, né? E hoje em dia a gente não, eu acredito que a gente não enxergue muito os limites, né? Você vê um bailarino brasileiro podendo ser tão potente como um bailarino russo, como um bailarino americano, como um bailarino francês. Você acha que ainda existe esses limites territoriais ou o mundo já um pouco de... Globalizado, né? Isso, Eu exatamente. acho que melhorou muito. Quando eu vim para o Brasil, tirando os grupos profissionais que eram liderados pela Tatiana Leskova e o Teatro Municipal, as escolas, demais escolas de balé, não tinham, sabiam ensinar, não tinham bastante informação. Hoje em dia, nós temos muita informação, e assim como o japonês mudou o físico, que o japonês, há 40 anos atrás, não podia fazer balé porque tinha perna torta, perna curta e corpo longo, baixinho. Hoje, as bailarinas japonesas, longilíneas, com pés, e por aí vai. O brasileiro mudou seu físico, atingiu uma técnica extraordinária, é competitivo no mundo inteiro, pode se comparar. Falta ao brasileiro ainda bastante subsídios de informação cultural, artística, para dar a ele uma sofisticação que o bailarino preparado na Europa já tem, porque aprende muita coisa ao mesmo tempo. Mas não tenho dúvida que o Brasil vai liderar a dança, eu falo isso desde 1963. Olha, é isso, né? Hoje eu acredito, né, que a gente tinha passado por uma fase de produzir, de formar bailarinos, né, para ir para fora, né? Hoje em dia, infelizmente, eu sinto que a gente regrediu nesse ponto. Parece que as pessoas falam assim: ah, a pessoa tem que ir para fora, ela vai fazer o quê aqui no Brasil? Né? A Mas gente tem. continua. É lamentável, porque há anos e anos que eu vivo lutando, falando sozinha, né? Mas é o seguinte, cada estado do Brasil tinha que ter um teatro com um balé clássico de tradição, um balé contemporâneo, um balé experimental, um coro e uma orquestra sinfônica. Para poder fazer essa é um teatro cênico. Isso é importantíssimo. Nós não temos isso. O mercado de trabalho ainda é muito restrito e cada vez mais. E esse fenômeno é no mundo inteiro, porque hoje em dia o custo de uma arte, seja ela qual for, é muito alta, mas ainda para o brasileiro o caminho é conseguir um contrato para poder realizar
a sua carreira, que é muito curta, a maioria deles no exterior, quando tem condições realmente de competir lá fora, que são muitos, né? Tem muito brasileiro fora. E muitos que saíram da sua escola, né? Do balé jovem, Tem, da sua da companhia companhia. jovem que eu dirijo com a Marisa Estrela e com o Henrique Frederic. Muitos, Inclusive, um já muitos. dançou na minha companhia, o Lucas É, Nunes, né? é, todos estão no mercado de trabalho, ou nacional ou internacional. E eu tenho muito orgulho disso. Também eu acho que é para mostrar um pouco, né, de várias facetas, né, que nós criamos, que você tem, né, que nós temos que, né, criar. A gente talvez por desejo, ok, mas muitas vezes a gente tem que ser professora, a gente tem que ser ensaiadora, a gente tem que ter outras frentes, né, para conseguir, né, sobreviver, né, no Brasil, né? E você, né, com essa sendo empreendedora, né, além de diretora de companhia, foi diretora do Balé do Teatro Municipal, né? E aí eu ia falar o seu lado coreógrafa, né? Que na verdade eu não sei se você sabe, Ah, em 2008 que foi a primeira vez, na verdade, que eu apresentei um trabalho meu internacionalmente. Eu fui convidado para fazer parte da comemoração dos 50 anos do Nover, em Stuttgart. é. Para quem não sabe, esse é um workshop coreográfico que os bailarinos do Balé de Stuttgart, na Alemanha, fazem as suas próprias coreografias. E como naquele ano completavam 50 anos, os bailarinos não estavam podendo coreografar, eles estavam atarefados dançando a Bela Adormecida, e para não passar branco, eles convidaram coreógrafos, 8 coreógrafos do mundo inteiro, e eu fui convidado. E quando eu cheguei lá no programa, eu vi os nomes dos coreógrafos que tinham passado por aquele workshop coreográfico. E nada menos que Jiri Killian, Hans Van Manen, William Forsythe, Pina Bausch, Nath Duato, Dalal Ascar. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse... E eu levei um susto, né? Eu não Tá sabia vendo? como foi isso. Foi assim, foi muito simpático, porque a convite da Márcia Heider, que era dançando, ainda estava o Cranco, estava lá, ela estava dançando. Eu fui passar umas semanas em Stuttgart e me convidaram para fazer uma coreografia. E me deram os 3 primeiros bailarinos, porque estava dividido. E eu fiz um pas de trois, inclusive com os bailarinos que hoje em dia todo mundo conhece, a Suzane, que era Birgit Kiel e o Vladimir, que já veio muitas vezes para o Brasil. E o Jiri Killian, que era da companhia, fez uma coreografia, e vários outros. Finalmente, o Jiri Killian, que é esse talento, assim, um gênio, ganhou o primeiro lugar e eu ganhei o segundo. E fiquei muito Olha, feliz. tudo bem, né? Dê para ele, a gente perdoa. Eu falo, Ah, Dalal, claro, com eu falo que certeza. eu falo que ele é o papa da dança. E aí eu falei no início da live que você é a papisa da dança no Brasil. Eu tento, não sou nada, porque eu vou contar uma história muito divertida. Conta. Eu nunca fiz uma live, eu fui procurar saber hoje, olhar para ver o que era. Aí vi anunciado uma live, não sei o quê. Eu já tinha visto o cartaz, mas não tinha visto os dizeres embaixo. Mas hoje, procurando saber como é que eu vou entrar, como é que eu vou fazer, eu olho e vejo assim, live, Dalal Ascar, Neural, Dalal Ascar, bailarina, Alex Neural, professor, coreógrafo e bailarino. Eu digo, que bom. Eu sou bailarina, como eu não danço mais, eu não preciso falar. Foi aí que eu te disse, eu não vou falar, porque eu não estou dançando. E tem uma história muito engraçada, só para variar um pouco de falar de balé, eu sei, mas aí é para amenizar. Isso é para o pessoal lá do teatro, que não é tão ligado só a balé, mas é ligado a muita coisa. Eu escrevi num livro sobre Istambul, que eu escrevi com a Kátia Midley Leite Barbosa, e eu, um guia de Istambul, uma cidade maravilhosa. E nessa minha pesquisa e nessas viagens que eu fiz para poder escrever, tem um personagem que é minha paixão, eu adoro, que se chama Nasruddin Hodge. O Nasruddin é um misto de sábio e débil mental. Ele ia de aldeia em aldeia num burrico. Ele é uma figura antológica e é um marco na história do Império Otomano.
Aí ele chegou numa aldeia e pediram para ele vir falar, fazer uma live lá no púlpito da mesquita. E ele chegou lá, subiu, estava cheio, toda a aldeia lá. E ele perguntou, vocês sabem do que eu vou falar? Aí o povo todo respondeu, não. Bom, se vocês não sabem de que eu vou falar, eu não preciso falar, eu vou me embora. Foi embora. Aí o pessoal ficou desesperado, foram bater na casa, por favor, volte, não sei o quê, vamos me inteirar e tudo. Dia seguinte, ele voltou, sobe e pergunta, vocês sabem do que eu vou falar? Aí o pessoal, sim. Ah, se vocês sabem, então eu não vou ocupar o tempo de vocês, não preciso falar. Foi embora. Aí eles foram atrás dele de novo, por favor. Ele é um gordinho que andava assim com um turbante enorme, barbicha. Aí no terceiro dia ele, tá bom, eu vou. Foi e perguntou, vocês sabem do que eu vou falar? A metade tinha combinado, a metade disse sim, a outra metade disse não. Ah, é muito bem. Então que a metade que saiba, conte para a metade que não saiba. Ele desceu e foi embora. Eu me lembrei disso hoje, porque não tem bobagem, mas eu só bailarina, coisa que eu não faço há muitos anos, e você é o professor, o coreógrafo e o bailarino. Então eu não preciso falar, você fala sozinho. Isso é uma pergunta interessante. Quando você acha que... logicamente, a gente é bailarino quando se apresenta, né? Quando está no palco. Mas quando você é intitulada bailarina, você deixa de ser bailarina porque não está mais no palco? O que você acha disso? Não, Porque tem gente, bailarina eu sempre sou. tem profissionais que Bailarina de só alma, eu foram serei bailarinos. sempre. Isso. A gente dança, eu danço através das minhas coreografias com todos os intérpretes. Quer dizer, não deixo de dançar presencialmente, fisicamente, mas estou dançando a vida toda. Porque quando eu crio, eu estou dançando as ideias e tudo. Mas é difícil de fazer muita coisa. O Brasil precisava de muita coisa. Aí o meu marido mesmo me disse, olha, se você quer dançar aqui no Brasil, não tem um campo muito bom. E também você, com a sua personalidade, ou vai ser a primeiríssima bailarina, ou então você vai ficar no corpo de baile e não vai gostar. E aqui no Brasil tem muito o que fazer. E aos poucos eu resolvi fazer uma construção e dar para o Brasil um nível, o melhor que eu pudesse, que o Brasil se equiparasse aos grandes centros internacionais. E foi essa a minha luta todos esses anos. Isso eu acho muito... vendo ao longe, né? Mas eu ia te perguntar alguma coisa, até sobre essa questão a gente falou sobre ser bailarino, eu ia te perguntar sobre ser coreógrafo, né? A gente não tem escolas, né, para coreógrafo. A gente não aprende a coreografar, né? É algo que a gente não explica, né? A gente tem esse desejo de criar, a gente vai aprendendo, a gente com exercício vai se aprimorando, a gente erra, a gente acerta, é infinito, né? Então, assim, qualquer pessoa, né, qualquer profissional de dança, ou muitos, podem juntar passos e formar uma coreografia, né? Mas o que para você diferencia um coreógrafo, né, um criador, para um coreógrafo que está juntando passos? Fazer combinação de passos, qualquer um pode fazer. E não precisa se titular de coreógrafo. Tem muita gente que dançou, que nunca ensinou, e que hoje está anunciando masterclasses. Masterclass é uma coisa de pessoas que já fizeram muito na vida para chegar a ser uns masterclass. Mas é um pouco Brasil, né? Coreógrafo, primeiro, basicamente, tudo se baseia na musicalidade. Ele tem que ter uma capacidade, uma sensibilidade musical, porque, a não ser em raras ocasiões, a dança depende da música. A música não pode ser mais forte que a dança. Aí, quando eu vejo escolas que fazem festa de fim de ano, apresentando Beethoven e grandes, tan, 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 e as meninas pequenas dançando todas tortas, eu vejo que não tem, essa é cultura. A música tem que acompanhar a dança quando ela é a principal fonte. Ou você tem um genial coreógrafo que é um musicista, que poderia ter sido um maestro ou compositor como o Balanchine, que não está ligando para nenhuma emoção, mas está coreografando de forma que cada elemento que dança é um instrumento da orquestra. Então, ele é o coreógrafo da música. Mas existem os coreógrafos da emoção,
que vão ou contar uma história ou, através de movimentos, expressar alguma coisa que atinja o público e que emocione o público. O coreógrafo que não traz, não consegue passar pelo menos um momento de emoção, ou um pensamento, ou uma reflexão, é um coreógrafo medíocre, lamento, pode juntar os passos que for, mas não é um bom coreógrafo. E você, como, assim, as pessoas me perguntam muito, né, assim, o que me inspira, né, para eu coreografar, se é uma música, se é um tema, se é uma outra arte. Então, assim, na minha vivência, né, na minha experiência, eu já fui a muitos lugares, né, assim, já me inspirei em livro, em artes plásticas, em pintura, na própria música, na ideia, na própria fisicalidade do movimento. Você tem alguma característica marcante de inspiração nas suas criações? Olha, nós coreografamos de formas diferentes, porque você é atual e contemporâneo. Eu coreografei há um tempo que essa contemporaneidade e esta técnica da forma que tem hoje, que é quase atlética, fantástica, não existia. E eu tive influência, eu trabalhei muito no tempo no Royal Ballet e tive muita influência dos coreógrafos que eu vi lá. Nesta época que eu estava lá, tinha o Cranco, que depois foi para Stuttgart, tinha o Macmillan e tinha o gênio de todos, que era o Frederic Astor. E eu tive a oportunidade de observar e aprender. E eu sempre pensei, se para eu coreografar, primeiro para mim, pessoalmente, se eu coreografo na escola, eu parto da música, mais do que da história. A emoção da música é que me deixa, mas aí é uma escola. Eu estou coreografando para uma prática de ensino, para uma formação cultural. Quando eu dirigi o Teatro Municipal, os balés que eu criei foram balés clássicos para criar um repertório para o teatro que desse uma oportunidade de interpretação e muito influenciada por coreógrafos que eu tinha visto na Europa. Sendo que na floresta amazônica eu consegui até uma coisa inédita, que pouca gente sabe, que o Sir Frederic Astor veio ao Brasil e co-coreografou comigo. O Pas de Deux final é a coreografia dele e várias partes ele me orientou e trabalhou comigo. Eu tenho muito orgulho disso. Uau. E as outras que eu montei, o Quebra-Nós foi uma criação minha, porque esta eu tenho muita fantasia, muita ideia. Eu fiz um quebra-nós diferente, tenho muito orgulho também, porque eu botei muita emoção nos personagens e eu ganhei um prêmio desse quebra-nozes. Então, isso me satisfaz. Mas é mais dentro, eu trabalho mais com música e emoção e histórias. Você trabalha mais com a beleza dos movimentos e com o impacto da capacidade da dança contemporânea de hoje. Então, são coisas, mas também com emoção. Mas é uma emoção de outra forma, não é a mesma coisa. Mas o mundo tem que evoluir, as coisas têm que crescer. Agora, tem muita coisa contemporânea ruim, também como tem muito clássico ruim. Certo? Só o tempo dirá. E você até está falando, né, do contemporâneo, né, o hoje que a gente vive, né, a gente vive essa pandemia, né, e muitas vezes o hoje influencia, né, na criação do próprio hoje e do amanhã. Você acha que essa pandemia vai refletir muito nas artes? Muitas pessoas vão vão criar obras a partir dessa pandemia, dessa angústia, né, desse enclausuramento, né? Eu acho que a pandemia, para algumas pessoas, permitiu um mergulho de uma introspecção no seu interior e uma reavaliação dos seus valores ou da sua visão para o mundo. Então, a sua visão da importância da natureza, não usar a natureza. A gente fala, concorda, faz campanha, tem que salvar a natureza, mas não faz nada. Na verdade, a gente tenta fazer em casa, não gasta água, mas é cada um. Existe uma ausência de disciplina muito grande no nosso país e é dos povos latinos, não são muito disciplinados por natureza. Mas eu acho que quem conseguir fazer uma avaliação, uma introspecção interna de uma desgraça mundial como essa pandemia, afeta tanta gente, que leva tanta gente, certamente sairá mais enriquecido dos seus próprios valores internos que ele mesmo desconhecia. Eu acho que tem pessoas que vão se descobrir no sentido de abrir mão de certas coisas e olhar para outras
e que eles não conheciam. E vai aparecer muita coisa boa, se Deus quiser. Eu queria te perguntar isso também. Se você, acho que você acredita, né, que as pessoas vão sair modificadas dessa pandemia, ou só sairão modificadas se quiserem. Eu acho sim. Eu acho aqueles que tiverem uma capacidade de sensibilidade, de perceber que é um momento muito mais sério do que parece, não é só correr, fugir de uma epidemia para não pegar o vírus, e que sim é uma coisa muito mais séria, até aqueles que têm mais espiritualidade acharem que é o aviso dos céus, enfim, não quero entrar nesse plano, mas aqueles que tiverem a capacidade de fazer uma reflexão mais profunda, certamente sairão melhores para contribuir para a humanidade de uma forma melhor dos atributos das suas capacidades. Porque eu vejo as pessoas falando, meu Deus, o mundo tá um caos, vai acabar. E eu acho, né? Assim, eu acredito. Isso, a gente não viveu guerras. A gente não, né? Tem vários outros momentos históricos que talvez tenham sido muito piores do que esse, né? Com A gente, certeza. pelo menos, tem em casa, a gente está podendo conversar, né? Na pandemia de 1918, as pessoas não tinham nem televisão, não tinham rádio, né? Então, como é essa conexão, né? Então, acho que a gente está melhor, né? Do que muito tempo, né? E talvez seja algo realmente para ser um momento reflexivo, né? A gente avançou muito, a tecnologia tem ajudado muito, mas também tem ajudado para a gente perceber que hoje uma evolução técnica e tecnológica muito avançada, a ciência avançou muito, mas o aspecto humano caiu muito, foi muito deixado de lado. E isto a pandemia, talvez para parar e refletir que o mais importante de tudo, a tecnologia tem que avançar, a ciência tem que avançar, mas você tem que avançar também com o ser humano. Esses problemas todos que ocorrem no mundo é porque o ser humano não é valorizado e não tem a sensação de que ele é o importante nesse mundo. Mas eu acho que o mundo vai ter um renascimento, sabia? Vai renascer disso. Esperemos, né? Esperamos. Para o bem de E, nossos filhos e netos e os sim, jovens que estão aí. todos. Né? Mas como você, também eu fico me perguntando, como você enxerga a dança nesse hoje? Né? Assim, a gente está fazendo, a gente tá disponibilizando aulas online, que é o modo da gente estar vendo, que eu acho que a gente consegue manter uma sanidade corporal, né? Um refúgio para as pessoas também se cuidarem, se enxergarem. A dança tem esse lugar, né? Mas a gente impossibilitado de estar no palco, de estar no estúdio, por enquanto. Como você enxerga a dança hoje? Qual o Acho que papel a dela? dança ela sofreu um impacto muito ruim, no sentido que é uma carreira curta. Começa aos 17 anos, termina aos 40, em raras exceções vai mais Sim. além. Né? Hoje em dia, então, menos ainda, porque hoje em dia o que se exige da técnica contemporânea é de tal forma desgastante para o físico. Então, o bailarino tem um tempo curto. Então, tem que aproveitar seu tempo. Nós sofremos um atraso nesse momento. As aulas online são importantes somente para manter e não deixar perder o que se adquiriu, mas não vão progredir, a não ser que você esteja na sala com o olho do professor e do coreógrafo ao lado, mas pelo menos manter. Houve um grande sacrifício de tudo. O Metropolitan, por exemplo, de Nova York, que está bilhões de pessoas, está fechado até dezembro. Tudo isso é um retrocesso. Então, psicologicamente, em cada artista, não importa se é da dança, não importa de quem, o artista de teatro, do canto, sente uma frustração e uma impotência, que é pior que a frustração. A impotência é terrível, porque se você não é impotente, você luta para encontrar um caminho. Os caminhos são muito limitados no momento, mas a gente faz o que pode. Aulas online, criação online, comunicação e talvez encontrar caminhos que possam tocar as pessoas todas, como essas que estão nos assistindo, da intensidade e do amor à arte e à qualidade. Pode-se fazer coisas, eu acho que sim.
A Márcia Jaqueline está fazendo uma beleza de um gala com todos os bailarinos brasileiros para ajudar pessoas carentes de comunidades que não têm condição no momento de pandemia, pior ainda, e juntou todos os bailarinos. Nós estamos recebendo a Companhia Jovem do Balé do Rio de Janeiro aulas diárias de professores internacionais do mundo inteiro, de Singapura, de Milão, de Barcelona, da Bruxelas. Cada vez esses jovens estão tendo uma oportunidade de conhecer um professor que jamais conheceriam, porque não viriam aqui, provavelmente. Então, as coisas boas, a gente tem que tirar proveito, se reinventar e encontrar caminhos. Vamos à luta. É o que você falou, né? A gente se reinventando dessa forma, existem coisas boas, né? Assim, a gente também pela própria companhia, né? Pela Focus ou pelo meu espaço, Focus Espaço de Criação, a gente está recebendo pessoas do norte do país, da França, de Portugal, todo mundo fazendo aula. Então, é uma forma de se aproximar. Inclusive, a minha companhia também vai dançar, o Balé Jovem também, mas a Focus, a Marina Servo vai dançar um solo nessa gala da Márcia Jaqueline. E eu ia comentar que, né, nessas nossas conversas também, eu achei muito bonito algo que você comentou até em relação à escola, né? Que muitas vezes as pessoas estudam balé ou estudam arte e não necessariamente elas precisam virar uma bailarina ou, né, um artista, mas elas vão ter a possibilidade de apreciar uma obra de arte com muito mais propriedade. E aí a minha pergunta é que muitas vezes a gente vai, né, vai somando informações e você vai ficando mais sofisticado com suas ferramentas. Então, a minha pergunta é, você acha que algumas vezes, se você tem muitas ferramentas, será que você também não pode se afastar da obra de arte, ou a ferramenta sempre é positiva para você conseguir se aproximar? Acho que vai depender um pouco da sua formação educacional e cultural, para poder entender que é diferente você entrar no museu através do vídeo ou do online do que você estar olhando a obra dos olhos. Outra coisa que tem que se ensinar, por que nossos museus não funcionam no Brasil? Porque tem que ensinar que você tem que também trabalhar, também educar os olhos. A pessoa tem a capacidade, olhando da criança, de descobrir mundos internos enormes. Aqui o museu é coisa de velho, pouca gente vai, apesar que melhorou muito as exposições, mas não há uma política de trazer para a juventude, principalmente para as crianças, música sinfônica, qualquer música toda ela é de uma riqueza incrível. Danças de todos os tipos, do balé clássico contemporâneo, danças folclóricas, danças russas, japonesas, seja o que for. A manifestação do ser humano através das artes. A voz, o coral, o canto, o coro infantil, que não existe mais, as coisas que têm que ser mobilizadas. Talvez esse momento vai acordar as pessoas da necessidade de receber essa forma de arte. Tá? Eu acredito que é bem na base, né? Bem na educação, né? Bem quando ele é criança, né? É ali que a gente vai começar a formar, vai educar, né? Por isso eu acredito ser muito importante, né? E voltando à questão da coreografia, você ainda sente vontade de coreografar? Eu sinto, mas tem tanto que fazer. Eu sempre fui assim, eu queria dançar. Aí eu tive que não tinha para dançar, fiz uma companhia. Mas aí eu tinha que ficar no meio da barra, atender telefone, porque não tinha ninguém que soubesse administrar. Aí, aos poucos, eu fui ver, não dá para fazer bem feito os dois. Odeio administrar, mas fui aprender. E assim foi. Adoraria, ter uma ideia maravilhosa, mas eu preciso, nesse momento, que o tempo seja meu para a coreografia e não tentar ajudar não sei quantas pessoas com várias responsabilidades. Mas eu espero que eu vá conseguir ainda fazer uma coreografia que eu tenho muito no coração. Olha, que lindo. Também me faz pensar em outra coisa, que eu queria saber a sua opinião. Assim, uma pessoa que foi a vida inteira artista, ou ela é, vamos dizer, bailarina, ou ela é atriz,
e ela larga, ela vai fazer outra coisa. Você acredita que ela continua sendo artista? Se ela já foi artista um dia, ou uma pessoa que é artista, morre com dedicação? Eu fiquei questionando isso, né? Porque, né, muitos artistas morrem sendo artistas, né? Então, quando você... Eu não me vejo abdicando da minha arte. Então, quando eu vejo alguém parando de fazer alguma coisa relacionada à arte, eu me questiono, né? Ela foi artista? Então, essa é um pouco a minha pergunta. Eu acho que quem tem artista, quem tem a sensibilidade e encontra assim uma felicidade, um interior enorme através da arte, que ela exerça ou não aquela arte, ela será sempre o que nós chamamos de artista, não sendo uma artista profissional e não seguindo a carreira, mas com a capacidade de receber essa arte e guardá-la dentro de si. Então, essa será o público, será uma pessoa, mesmo que ela deixe, abandone tudo, ela terá sempre essa sensibilidade desenvolvida, porque ela trabalhou com arte. E quem trabalha com arte não perde essa sensibilidade e esse amor e essa descoberta interior que a arte traz. Né? Então, o ser artista, né, tá no coração, né? Não é somente no fazer, né? Na Está na alma. alma, está na alma. Vai mais profundo, está na alma. E voltando no balé clássico, né? Assim, falo isso em dois lugares, né? Se você acredita que o balé é uma arte, né, uma dança elitista ainda, né, embora o alcance esteja maior, se ele ainda é considerado uma arte elitista, porque eu digo isso porque muitas vezes, por exemplo, eu já sofri, entre aspas, eu já recebi uma crítica no jornal que começava falando assim: Alex Neural é um coreógrafo pop. E esse pop eu sentia que era pejorativo. E eu não acredito que ser pop é você ser superficial, você não ser profundo na sua arte. Eu acredito que muitas vezes quando você pode ser pop é quando você chega a mais pessoas, né? Você comunica com mais pessoas. Então tem esses dois lugares. Será que o balé hoje em dia já é mais pop, né? Já chega? Totalmente, totalmente. Eu acho o seguinte, a primeira é intrínseco ao ser humano. O homem nasce, criança nasce, qualquer ritmo, já o pulsar do coração já é um ritmo dentro do útero. A dança, a música tem um ritmo. Começa assim. Eu não acho que você tenha classificação. Eu acho que qualquer povo, eu já dancei muito, dancei em quadra de escola de samba, dancei na praia, já levei balé para tudo que é lugar. E as pessoas que nunca tiveram oportunidade, mas que estão vendo pela primeira vez, têm a emoção que qualquer ser humano, não importa de que classe social e de que educação teve, é inerente ao homem. Os índios dançam, a criança dança, a criança canta, os índios cantam, o povo vem de dentro, faz parte do homem, é a grande riqueza de Deus que ninguém tira. Esta riqueza a gente tem que trazer com obras que possam contentar. Foi criando-se um hábito. Aí, com a corte, Luís XIV fechou muito e que tornou elitista uma coisa que hoje está se abrindo. Hoje se faz. Eu quero só, para te finalizar, contar. Eu consegui, nos anos 67, trazer para o Brasil, no auge, estava a ditadura e os problemas que o mundo inteiro só falava em Margot Fonteyn-Lurena. Era a capa de Times, de revista e tudo. Consegui convencê-los que eles tinham que vir para o Brasil. Como tinha o aniversário do Jornal do Brasil, que era um jornal importante, a Condessa Pereira Carneiro me incumbiu, então, de montar um balé. Então, montamos um balé com bailarinas brasileiras, convidei a senhora Tatiana Lescoma, montou Gisele, convidei um trio Gilberto Mota, mas fizemos um balé de jazz, com o trio Jazz Trio, e montamos um repertório, fizemos 5 espetáculos no Teatro Municipal, lotado de cima a baixo. E eu cheguei para os dois e disse: olha, vocês não podem, uma vez que vêm para um país como o Brasil tão longe, não vão vir tão cedo, porque era Nova York, São Paulo, todos os lugares. Vocês não podem vir num país que tem mais de 160 mil habitantes na época,
dançar só para 20 mil pessoas. Eu queria que vocês dançassem um espetáculo Maracanãzinho para o povo. E eles aceitaram. E foi um auê. Montamos lá, o Dante Vigiani ajudou, montamos palco, montamos tudo. E eles dançaram no Maracanãzinho, com lotado, e mais não sei quantas mil pessoas de fora querendo entrar e não conseguiram. E ainda conseguimos, com um pistolãozinho, de conseguir que o avião da Varig, que embarcava para Nova York naquela noite, onde eles tinham que embarcar, atrasasse de 1 hora, porque eles tinham que abrir a temporada do Metropolitan no dia seguinte, em Nova York. Então, eles saíram do espetáculo, eu tenho fotos maravilhosas do público, saíram do espetáculo direto com batedores da polícia, abrindo caminho para o avião, entraram no avião, maquiados e tudo, e chegaram em Nova York. Essa notícia deu no jornal do mundo inteiro, eu tenho recorte, porque nunca artistas desse gabarito, seja cantores de ópera, seja bailarinos deste nível, tinham dançado em lugar que não fosse um teatro italiano, tudo certinho e bonito. E, com isso, começaram a fazer concertos, Central Park, não sei o quê, com esses grandes artistas. Essa coisa foi a primeira vez. Por quê? Não por minha causa, porque era Margot Fonteyn e Nureyev. Por isso. Dalma, você é muito... E abriram as portas. Você é humilde. Foi por sua causa, sim. Mas aí você vê, né, que também... Foi minha ideia, mas não foi por minha causa. É sua ideia. Mas você vê que também, como o Brasil tem público, né? Assim, a gente acredita que as pessoas não vão, é só, né, ter qualidade, né? As pessoas querem, né? Querem assistir, né? E eu ia te perguntar uma curiosidade. Se nessa pandemia você descobriu alguma coisa nova, você incluiu na sua rotina alguma coisa, algo que você não fazia há muito tempo... porque eu estou falando isso porque eu, por exemplo, descobri a yoga. Então, está sendo muito bom para o meu corpo, porque eu estou com uma artrose, você sabe, bem grande no quadril. Então, a yoga trabalha muito mais paralelo, né, do que a rotação do andeor, né, do para fora, que o balé trabalha muito. Então, está me deixando com o corpo mais pronto, mais forte para dar aula, para criar. Né? Mas a yoga foi muito bom, fora as leituras que eu descobri Clarice Lispector e tô arrebatado. Então, eu queria saber se você usou esse confinamento para algo ou não, continuou com a sua rotina. Não, eu vou te dizer uma coisa, eu me sinto mais cansada, eu nunca trabalhei tanto quanto nesse confinamento. Primeiro porque eu estou tentando que o Balé da Lascar consiga manter suas alunas através de aulas com as professoras que eu tenho que supervisionar, preparar e ver. A Companhia Jovem, com Henrique Frederic e Marisa Estrela, tem aulas, eu também assisto, porque eu sempre quero aprender. Quero ler, porque tem muitos livros interessantíssimos para se ler, para se atualizar. E, ao mesmo tempo, me divirto quando eu tenho um tempinho no fim de semana de ir para a cozinha e fazer culinária. Experiência. Então, entre a leitura, e faço a disciplina de ferro, tento fazer pelo menos 4 vezes por semana uma aula de balé, sozinha com uma barra, com música, bufando, desesperada, eu não preciso respirar, eu preciso ficar forte, eu tenho que ter musculatura, e faço. Então, eu não tenho tempo para nada, eu vou dormir 2 horas da manhã porque quero ler, e é isso aí. Olha, eu vou... Eu ia te perguntar também, eu sei uma sua, não sei se você vai querer contar, aí eu conto um desastre meu, que foi um desastre mais sério do que o seu, não sei, né? Depois a gente ri. São desastres físicos, assim, eu não sei se você sabe que aquela parede de alpinismo da Débora Coker, eu caí lá de 7 metros, né? Ensaiando. Aí o meu cotovelo... Oi? Meu colega? Sim, aí eu queria que você contasse essa história. O meu foi ensaiando, né? Foi uma falta de sincronia com os colegas do lado, então eu não consegui pegar a garra, eu caí de 7 metros. Sorte que eu estou aqui conversando com você. Apenas o meu cotovelo saiu do lugar e nada. Tive só uma fissura, um risco um risco no rádio, né? Aí eu queria saber
Um momento bem nesse porte seu que eu soube. Eu fui para Montevidéu, para o Balé Nacional, o Júlio Boca convidou para montar a Copélia. E fui com Maria Luísa, o Henrique Federico foi também, no tempo, foi a primeira vez que estava montando a Copélia para uma companhia de fora. E os ensaios, tudo muito bem. Na véspera do ensaio geral, ia ser a estreia no dia seguinte, a primeira bailarina, e ainda tinha que fazer luzes, porque as luzes todas do teatro eram diferentes. E ela chegou e disse, olha, você pode amanhã, eu vou ensaiar de manhã, dar umas dicas, ver mais de noite? Eu digo, posso. Acabou o ensaio de noite. No dia seguinte, de manhã, nós ficamos no Teatro Maria Luísa e eu para fazer luzes, ver tudo certinho. O Henrique já tinha vindo embora. E no dia seguinte, de manhã, eu fui para o teatro. A Maria Luísa foi também. E, normalmente, eles estavam com força da orquestra fechado. Você tinha uma escada do lado, como é em todo teatro, sobe. Eu estava vendo de fora e disse assim, espera um momento que eu vou te mostrar uma coisa. Saí, entrei, subi na escada e meti o pé, normalmente na cobertura, e não tinha mais cobertura, porque um idiota de um técnico novo tinha tirado o tablado, jogou um pano preto, uma cortina preta, você não via que não tinha tablado, porque estava escuro, era um ensaio, o teatro não estava aceso, o pano preto dava a impressão do tablado. Eu meti o pé e afundei em cima de todos os instrumentos da orquestra. Fiquei lá sentada, desesperada. A Maria Luísa quase desmaiou. Moral da história. E eu dizendo assim, ninguém me toca, ninguém me toca. Eu não deixei ninguém me tocar, fui parar no hospital. Nem sabia o que eu tinha direito. Estava quebrada, mas não sabia de quê. Uma dor horrível. E aí eles disseram, não, quebrou, tem que fazer uma prótese, não sei o quê, mas nós não temos aqui, tem que mandar vir de Buenos Aires, vai esperar 3 dias. Aí o outro disse assim, mas quebrou, mas não sei o quê, tem que fazer. Aí o meu filho, tem um grande amigo, disse, não, meu filho, vai buscar sua mãe. Pegou um avião com um enfermeiro, médico, foi, me pegou, a Aniela foi junto, foi para o hotel, pegou minhas coisas todas do hotel, pagou as contas que tinha que pagar. Eu vim de avião deitada, meio anestesiada, direto para o hospital. Eu fui operada por 2 médicos ao mesmo tempo. Eu quebrei 50 mil pedaços do tornozelo, eu quebrei bacia, quebrei o fêmur, quebrei tudo, ainda perdi 2 litros de sangue, tive que ter transfusão e estava preta de cima a baixo. E aí foi isso. E tá aqui hoje. Aí o Júlio Boca me viu, o ano passado, nós fomos para a Argentina montar no Colón, o ano retrasado, Copélia, me viu, você está inteira, está muito bem? Eu digo, só não consigo fazer os developers bem altos agora. Mas graças a Deus, eu sempre agradeço ao meu anjo da guarda e a Deus, porque foi brabo, foi brabo. Eu brinco também que foi o meu anjo da guarda que me segurou, porque foi muito alto. Tudo. Já pensou quebrar pescoço? Já pensou? E eu ainda caí com a cabeça no chão. Eu caí com a cabeça no chão. Por isso que eu tô aqui sem. Deve ser isso. Balançou tudo. Já viu, né? Eu vou só... que a gente está chegando no final, infelizmente. E tem uns recadinhos daqui. Na verdade, eu vou dizer quem convidou a gente, né? E falar de solidariedade, né? Que é uma campanha que se chama Despertar da Empatia, né? Que é uma realização do Instituto Evoé, com apoio do Teatro Prudential e Teatro Riachuelo, né? E eles estão proporcionando todas essas lives, essas possibilidades de diálogo. Tá aí. Não foi no fosso da orquestra, né, que caiu. Não. Foi aqui a coisa. E inclusive, vou falar da próxima live, né? E juntos eles auxiliam a Associação Luz dos Povos com ajuda financeira, cestas básicas, material de higiene para mais de 100 famílias, comunidades da Zona Norte do Rio. Então, quem quiser colaborar, as informações para doação vocês podem encontrar nas redes sociais do Teatro Riachuelo e do Teatro Prudential. E tá tendo, né, Dalau, muito esse movimento, né, de muito importante campanhas, sensibilizar as pessoas. Não é nada. Abre mão de uma coisa e doa. Porque esse doar
te faz um bem muito grande. Você dar para o outro ser humano aquilo que ele não tem, faz de você um ser especial. Doem, ajudem, doem para tudo. Inclusive, nós temos que fazer campanha para a sociedade civil ajudar as companhias de balé, pequenas e grandes, que não têm ajuda do governo, como a sua, como a minha. Doem, qualquer dinheirinho faz uma diferença, porque você soma. Doar faz o ser humano se sentir melhor. Vamos doar para ele que foi menos privilegiado ou mesmo massacrado pela vida. É a lei do retorno, né? Acho que você dá, né, Eu e queria recebe. agradecer que eu estou vendo uma porção de gente aqui entrando. Quero dar beijo para todo mundo. Tem Meus várias queridos do pessoas, coração, eu né? conheço todos eles. É uma construção. Obrigada, gente. Muito. E vou só também fazer a propaganda da próxima live, né? Todo mundo que é de dança, né? Tem pessoas que são de teatro, de música, então vamos misturar as artes, que é sempre muito enriquecedor, né? Então a próxima live vai ser de dramaturgia, né? Super a ver com dança, tudo que a gente falou hoje, com o poeta e membro da ABL Geraldo Carneiro, e com o meu amigo que eu adoro, que eu super admiro, Bruce Gomslewski, que é ator, diretor, cantor, que eles falarão de Shakespeare, né, com a participação da atriz Ana Paula Pedro. Então estão todos convidados. Agora a gente está aqui entretido com os comentários, né? Desculpe as pessoas que eu não li, eu não consegui tirar o ouvido e o olho da Dalal, desculpem, eu não vi, mas tem muita gente aqui, Maria Luísa, o Henrique que você falou, a Elizabeth Liose, Ana Botoso, Todos. tantas pessoas Todos. incríveis. Esses são aqueles que a gente pode contar. O que nós precisamos agradecer são os que proporcionaram para nós essa possibilidade, estão proporcionando para as outras artes também, esses encontros. Muito obrigada, porque isso cria a união entre nós, a união entre seres humanos, entre cidadãos que só querem o melhor para o Brasil. É verdade. Só vou fazer então uma correção aqui que a Maria Sima está me corrigindo, que eu falei tudo errado, mas eu li, hein, Maria Sima? A próxima live é de música, com Pedro Luiz e o Jade Baraldo. Desculpa, Maria Sima, eu li, foi o seu, foi o seu roteiro, eu copiei do seu. Mas, ó, quem é dúvida, só procura aqui a programação. Tem uma super propaganda, vocês vão receber, vai estar aqui no Instagram do Prudential. E aproveitem, né? Enquanto isso está sendo E, feito, né? Alex, Aqui, encontros. eu quero te dizer obrigada, Alex, pelo prazer estar com você. Prazer é meu que a gente faça isso logo presencialmente. Vou amar conversar com você o Vou máximo e amar mais também. de Vamos. vezes. E vou agradecer a Tá. Aniela, ó, que me deu um presente, deve ter te dado também, né? Ah, pois é. Eu já me embebedei ontem. Obrigada, Daniela. Obrigada. Ela falou para eu guardar, eu guardei aqui, então vou agradecer o presente que ela pegou no meu ponto fraco. Dá lá. Um beijo para você, Alex, que a gente se veja breve. E um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Vocês estão no nosso coração. Obrigada. Beijo grande.